Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre a cultura romana. Então, como nós estávamos falando nos últimos temas, né, então nós falamos sobre a Roma monárquica, a Roma republicana e o Império Romano. Hoje nós vamos, né, trabalhar uma questão da cultura. Como é que a cultura romana ela vai ser um elemento essencial, né, para a formação da sociedade ocidental? Bem, é sempre importante frisarmos isso. A sociedade ocidental, europeia, ela é herdeira, né, de vários elementos, né, que Roma produziu. Mas, né, a cultura romana também foi um conjunto de elementos, né, que foi, né, foi somando a partir desde a sociedade etrusca e passando pela sociedade grega, chegando até, né, ao que nós temos hoje como sociedade, né, ocidental. Bem, então, no caso, né, quando nós falamos em Império Romano, então, o Império Romano como a matriz, né, então, a matriz cultural ocidental. Então, o Império Romano como a base da cultura ocidental, né, da nossa realidade. Bem, então, para nós iniciarmos a conversa aqui, então, o Império Romano ele se estendeu por todo o mar Mediterrâneo, o comércio e as expansões militares foram as responsáveis por levar sua cultura pelo seu vasto território. Né? Então, no caso, as expansões, o comércio, a relação entre os povos vão fazer com que essa cultura seja muito difundida, muito ampliada dentro dessa realidade. Então, a cultura romana se confunde em diversos elementos com a cultura grega. Né? Então, o fato que mostra, né, a influência da diáspora helenística após a invasão dos dórios, né, e a fundação da Grécia Magna no sul da Península Itálica por volta do século IV a.C. Né? Então, a fundação, né, da mítica capital do imperial. Então, no caso, né, como é que a capital, né, Roma, foi fundada a partir dessa diáspora, né, dessa saída do povo grego da Península Balcânica. Então, o modelo cultural romano, então, ele se reproduziu em outros povos, né? Então, sua contribuição estará presente até a nossa atualidade, fato que leva à expressão de que Roma é o berço da cultura ocidental. Então, no caso, né, a sociedade romana, ela se constitui como o berço, né? Então, a base de toda a sociedade atual. Bem, então, para nós contextualizarmos aqui, então, no caso, a cultura romana antiga, ela existiu através de quase 1.200 anos da civilização da Roma Antiga. Então, o termo refere-se à cultura da República Romana, mais tarde, o Império Romano, né? Historinha aqui. Então, no seu auge, e cobria uma área, né, a partir da planície da Escócia ao Marrocos até o rio Eufrates e o rio Tigres, aonde seria a Mesopotâmia. Então, os próprios romanos levavam uma vida simples, trabalhando no campo e alimentando-se da sua própria produção. Então, no caso, os romanos, no primeiro momento, né, quando eles espalham o seu território, a produção desses recursos será destinado para dentro da sua sociedade. Então, a família era a instituição sagrada, né? Então, o seu chefe, o pater familias, né, tinha o poder e o direito ilimitado sobre as mulheres, seus filhos, os escravos. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, os velhos eram respeitados e serviam de exemplo à comunidade. Então, a religião baseada no culto dos antepassados e da multidão de deuses. Então, uma grande quantidade de deuses, muito parecido com aquilo que era feito na Grécia. Então, estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana e também tinham o caráter cívico, ou seja, estava ligado à cidade e ao Estado romano. Então, no caso, a religião romana era uma religião voltada às características do governo. Então, o imperador, ele era também chefe da religião. Bem, então, a República Romana foi um período da antiga civilização romana, onde o governo operou como uma república e começou com a queda da monarquia, né, tradicionalmente datada de 509 a.C., com a queda do Tarquínio Soberbo. Então, sua substituição pelo governo, né, chefiado por 2 cônsules eleitos anualmente pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado. Então, a República Romana nunca foi, né, reestruturada após a sua queda,
mas também, né, nunca foi abolida de uma forma mais geral, as suas características dentro da questão ali do Império. Então, a sociedade ela era hierárquica, né? Então, a evolução da Constituição Romana foi pesadamente influenciada pela luta entre patrícios, aristocratas e proprietários de terras, que traçaram as suas ancestralidades no início da história do Reino Romano. Né? No caso, né, então, os patrícios, a sociedade, ela vai buscar remontar a sua história lá no período, né, no período da fundação mítica. Então, em Roma, vestia-se, né, uma túnica por baixo e uma toga por cima, aqueles que tinham mais poder aquisitivo. Quanto àqueles que eram mais pobres, no caso os escravos e os plebeus, eles usavam apenas uma túnica sobre o seu corpo. Né? Sempre bom lembrar que a sociedade romana não foi que nem a sociedade grega, que no início teve uma forma gentílica de se trabalhar, onde tudo era dividido de uma forma igualitária. Né? Então aqui nós temos um mosaico, né, que foi resgatado da cidade de Pompeia, que nós vamos trabalhar essa questão da arte romana um pouquinho mais para frente. Bem, então, a sociedade romana, então, ela, né, então, no início do século V antes de Cristo, o período onde o reino de Roma era um conjunto de camponeses livres, em geral, cada família possuía sua casa, então pais e filhos trabalhavam juntos no cultivo de cereais e, por vez, também nas oliveiras e, né, nas parreiras, na produção de azeite e de vinho. Então, eles tinham poucas cabeças de gado, então essas cabeças de gado era para o uso da força do seu trabalho no transporte de mercadorias e de moenda, né, dos moinhos para transformar o trigo em farinha. Bem, então as roupas eram simples, como a gente foi citando ali atrás. Então a cidade era fortificada, onde os camponeses iam esporadicamente para o centro do governo e da religião. Lá estavam os templos e as casas mais ricas, lojas de artifícios e comerciantes, onde cereais, óleo e vinho podiam ser trocados por sal e instrumentos agrícolas. Então, no primeiro momento, não existia uma padronização de valor. Então, era a base, né, do comércio era a troca de produtos em natura. Então, nesse sentido, não havia ainda o uso de moeda. Então, aqui nós temos a pirâmide social romana, que ela é caracterizada pelos patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas relações entre esses quatro elementos. Bem, então, na estrutura social, então, o cidadão romano ele era organizado em patrícios, clientes, plebeus. Os escravos estrangeiros, peregrinos, tais como na Grécia Antiga, não faziam parte do Estado. Então, no caso, nós temos aí uma hierarquização dessa sociedade. Então, cada um desses agentes estavam interligados e compunham essa sociedade. Então, porém, diferentemente da Grécia, grande parte do poder do Estado era delegado à instituição chamada de Senado. A administração do Estado, então, no período monárquico e no início da República, era exclusivo dos patrícios. Os plebeus eram excluídos dessa função pública. No caso, quanto mais influente um patrício era, mais poder ele tinha dentro dessa sociedade. Então, o patrício ele poderia chegar ao cargo de senador. E quando ele chegava ao cargo de senador, ele poderia organizar, né, esse sistema. Então, a família romana, então, a família mais rica, formada pelas agentes, então, o singular de genes, então, era o clã, submetido à autoridade do pater familias, que acreditava descender dos ancestrais comuns. Então, o pater familia era o homem mais velho, né? Então, a partir do termo pater, então, foi cunhado o termo patrício, nome da camada social dominante em Roma. Então, essa camada ostentava maior número de rebanhos, terras e escravos, da mesma forma que eles eram legados ao direito de exercer funções públicas, militares e religiosas, jurídicas, administrativas, por várias vezes, né, apropriaram-se da age publicis, então terras, né, que pertenciam ao governo. Então, no caso, os patrícios eram um grupo mais, né, privilegiado dentro desse sistema, liderado sempre pelo homem mais velho, que era o pater familia. O pater familia, ele era aquele que decidia o destino das pessoas, né, dentro da sua própria família. Também isso passava para a questão de uma sociedade patriarcal. Então, abaixo dos patrícios estavam os clientes, então, classe constituída por plebeus, escravos libertos estrangeiros ou filhos ilegítimos, que associavam-se aos patrícios, prestando-lhe diversos serviços em troca do auxílio econômico e proteção social. Então, quanto maior fosse o número de clientes em sua proteção, mais poderoso era o patrício.
Então, maior era o seu prestígio dentro dessa sociedade e o seu poder político. Então, os plebeus, que é a mesma coisa que plebes ou multidão, eram camponeses de pequenos agricultores, né? Camponeses, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Então, no período monárquico, os plebeus não possuíam direitos políticos, embora estivessem sujeitos a cargas tributárias e às obrigações militares. Então, eram proibidos de casar com patrícios para evitar a mistura entre ambas as classes sociais. No caso, então, os plebeus eles vão passar a ter poderes políticos com a revolta da plebe. Né? Isso vai dar o conselho da plebe, né? Dentro das 12 tábulas que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente. Então, a base da pirâmide social romana estava os escravos, que eram os vencidos em guerra, e os plebeus endividados. Então, o caso dos plebeus, então, a escravidão ocorria de duas formas. Por dívida, então, o empobrecimento, né, fazia com que o pater família pudesse vender os membros da sua família como escravos, e se ele não conseguisse se vender, a segunda forma era se auto-vender como escravos, para assim, né, poder, né, acabar, saldar sua dívida com o seu credor. Então, o escravo, ele podia ser vendido, ele podia sofrer castigos físicos, mas ele, de uma certa forma ou de outra, ele tinha seus direitos. Então, a escravidão em Roma era diferente do que a escravidão que nós conhecemos, que foi aplicada aqui no Brasil. Bem, então, eram vistos como instrumento de trabalho, sendo considerados como propriedade do seu senhor, podendo ser vendidos, trocados, alugados ou castigados. Então, como os escravos, as pessoas não detinham nenhum direito, como de se casar, deslocar-se de um lugar a outro, participar de assembleias e tomar decisões. Então, o escravo, ele não fazia parte desse cenário político de Roma. Então, durante a monarquia, eram poucos numerosos, mas o advento da república e as vitórias nas guerras trouxeram um número crescente de escravos a Roma. Alguns escravos, né, obtinham liberdade, geralmente por testamento do seu dono. Então, esse passava a ser liberto. No caso, então, para o escravo ele ter a sua alforria, a sua liberdade, o escravo ele tinha que estar dentro do testamento daquela pessoa que ele era responsável, que ele seria liberto. Senão, ele se tornaria herança para as futuras gerações. Bem, então, né, nós temos essa questão da família, né? Então, o pater e a mãe, né? Que no caso, que nós vamos falar no próximo slide. Bem, então, as mulheres romanas, então, as matronas, tinham o direito, né, de possuir propriedades, ser educadas e participar das atividades sociais, como banquetes e campanhas eleitorais. Então, as mulheres ricas tinham esse privilégio, enquanto as mulheres menos abastardas elas eram educadas apenas para continuar o processo, né, de manutenção da sociedade ou da família. Bem, então, a religião. Então, a religião romana, ela caracterizou-se pelo politeísmo como elementos que combinaram influências de diversos cultos ao longo da história. Então, desse modo, em sua origem, crenças etruscas, gregas, orientais foram sendo incorporadas aos costumes já tradicionais de acordo com suas, né, efetividade. Então, os deuses dos antigos romanos era semelhante aos deuses gregos. Então, eram antropomórficos, ou seja, tinha a forma humana e possuíam características como qualidades e defeitos como seres humanos. No caso, amor, ódio, ciúmes, entre outros elementos. Bem, então, o Estado romano, ele propagava a religião oficial, que prestava culto aos grandes deuses, como exemplo, Júpiter, que era o pai dos deuses, que correspondia a Zeus, Marte, deus da guerra, que correspondia a Ares, a Minerva, que era a deusa da sabedoria e da justiça, que correspondia a Atena. Então, a mitologia romana ela era muito próxima da mitologia grega. Em honra desses deuses eram realizados festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias. Posteriormente, diante da expansão militar que conduziu o império, muitos deuses às regiões conquistadas também foram incorporados no culto romano, alguns deuses que foram incorporados à religião conquistada. Então vai existir o que nós chamamos de sincretismo, que é a mistura entre os dois elementos dessa cultura. Pomba. Oi? Pomba. Ô, meu, boneco de neve. Neve. Então, no âmbito privado, os cidadãos, por sua vez, tradicionalmente buscavam a proteção no espírito doméstico, chamado lares, e no espírito dos antepassados, nos penetes.
os quais rendiam cultos dentro de casa. Então, no caso, né, do Império Romano, que nós podemos ver em alguns filmes que havia um culto aos mortos. No caso do filme Gladiador, isso fica bem claro. Então, a ideia de efetividade dos rituais para agradar, né, os deuses no cenário religioso, né, vai fazer com que surjam novas tradições. No caso da tradição judaica cristã, quando a religião ela era associada a uma instituição. No caso em Roma, não. No caso de Roma, o fiel ele se associava a um deus, e quando o deus ele não correspondia às suas vontades, ele se desligava e buscava um outro deus. Então não tinha fidelidade religiosa. Então, para ele, os deuses simplesmente existiam. Não havia necessidade de questionar esse fato. Né? Então, não havia a necessidade de ficar se debatendo qual deus era mais eficiente do que o outro. Bem, então, na arte, a arte romana da antiga Roma foi uma das manifestações mais importantes de sua cultura, né? E a mais rica, né? Fonte de estudo da compreensão do seu modo, do seu mundo. Então, Roma, de uma certa forma ou de outra, ela vai, né, derivar a arte originalmente ao povo itálico, né, que habitavam o seu entorno. Então, entre eles destacavam-se os etruscos, que no período da monarquia, né, dominaram os romanos politicamente e culturalmente. Então, a cultura romana ela foi forjada, ela foi construída sob os alicerces da cultura etrusca. Isso na parte religiosa e na parte artística. Então, no entanto, a cultura etrusca se constituíram muito sobre os gregos, né? Então, transmitindo-se aos romanos uma influência precoce. Então, em breve, o seu processo de expansão territorial, os romanos entrariam em contato direto com as colônias gregas no sul da Península Itálica, iniciando também o período de absorção da cultura helenística, que se tornaram um fundamento de toda a cultura romana, né? Expressando-se em uma variedade no campo artístico, como a literatura, a pintura, a escultura, a música e a arte decorativa e a arquitetura. Então, no caso da arte romana, a arte romana ela é uma coxa de retalho também por conta da conquista e da relação entre os antigos povos itálicos e os povos conquistados. Então, a arte romana foi fundamental importância para a preservação do legado grego, deixando monumentos notáveis para o seu próprio direito, né, em todas as formas de expressão. Sua fase final foi a base imediata para a formação da arte, né, paleocristã e a arte bizantina e a arte medieval. Então, se manteve como uma base de referência mais centrais para a cultura do Ocidente, ao longo de toda a sua história, inspirando sucessivos ciclos e uma forma de revitalização. Então, hoje a arte romana é apreciada por todo mundo, sendo objeto de inúmeros estudos, atraindo legiões de visitantes nos sítios históricos e museus onde ela é preservada. Né? Então, a arte romana ela vai dar início, né? E ela vai ser usada até os dias de hoje, principalmente na questão quando há movimentos de restauração desse tipo de estética. Né? Então, aqui nós temos um ar fresco, né, que foi tirado, né, que teve a manutenção na cidade de Pompeia, que foi destruída no ano de 79 depois de Cristo, com a erupção do Vesúvio. E nós vamos discutir um pouquinho disso também um pouquinho mais para frente. Bem, então, a pintura romana, então, como a arte, né, expressiva e decorativa foi praticada, né, desde a origem de Roma, então sendo sempre uma arte muito popular, mas vasta na maioria do acervo conhecido, né, e relatório literário não sobreviveu. Contudo, por acaso, dois grandes conjuntos de pinturas murais, né, de ar frescos foram preservados em Pompeia e Herculano, em boas condições, por conta da erupção do Vesúvio. Né? Então, isso faz com que os arqueólogos consigam, né, recriar, sintetizar o que essa arte significava. Bem, então, até agora o tema foi, né, objeto de relativamente poucos estudos e permanece bastante polêmico, pois há grande dificuldade de extrapolar a sistematização para os remanescentes, né, de outras regiões, outras técnicas, em particular pela limitação cronológica. Os murais de duas cidades soterradas, né, no caso, né, que foi Pompeia e Herculano, né, que foi soterrada, e nós podemos estudar como é que aquela sociedade ela se organizava, né, principalmente porque foi tudo congelado no tempo,
né, literalmente, porque até as pessoas que estavam ali foram petrificadas. Então, de uma certa forma ou de outra, nós podemos estudar como é que aquela relação entre aquela sociedade e aquela cidade ela ocorria. Bem, então, a pintura, né, então tardo imperial, estudada a partir de poucas relíquias espalhadas por toda a área do Império Romano, assume linhas progressivamente mais, né, estilizadas e distintas da descrição naturalista e realista apreciada pelos antigos romanos, onde o nu tinha grande presença e elementos eram seus mais fortes traços da ligação da tradição grega. Então, a arte romana ela é marcada por essa tentativa de reproduzir o corpo humano, né? E principalmente trabalhar a questão do nu, né? Da perfeição do corpo. Então, a ascensão do cristianismo como religião de Estado introduziu novos modelos de encarar a arte, né? Então, os novos temas, levando a pintura para outro caminho, que daria, afinal, a origem à pintura paleocristã, bizantina e medieval. Então, no caso, vai ser abandonado aquele modelo de arte voltada para a perfeição do corpo, a nudez, e passar a ser retratados os elementos religiosos. No caso, a arte paleocristã. Então, no entanto, o legado clássico permaneceu vivo em diversas maneiras e a própria arte cristã incorporou substancialmente a forma de sua iconografia, características assim que fizeram o Estado a elite e ao longo dos séculos, aproveitando para si o prestígio da cultura greco-romana, sempre teve no Ocidente entre seus legados técnicos principais estão o desenvolvimento da perspectiva visual, o ar fresco e a encoástica. Então, no caso de artes mais elaboradas, no caso, a perspectiva visual, né, de estética, retratar o belo, ou de uma forma de uma estética prevalecente naquele período, o ar fresco, de você fazer a pintura ainda com gesso molhado, né? E isso vai fazer com que essa obra, né, essas obras sejam extremamente raras e quando elas são encontradas, né, então mostra muito do cotidiano do povo romano. Então nós temos aqui, né, uma obra, né, que é importante a gente pensar e ressaltar essa estética, o teor mitológico, o teor voltado à perfeição do corpo, a nudez dos personagens, né, que é importante a gente sempre ressaltar essa visão. Não é uma obra voltada para o apreço sexual, mas sim para pelo apelo da estética da perfeição do corpo humano. Bem, então a escultura romana, então assim como os outros aspectos, também a escultura romana foram de grandes, né, devedores dos gregos, que também neles fizeram, né, que puderam desenvolver características próprias, fundando o estilo original de narrativas de relevos figurativos dos monumentos públicos, apreciando temas como a velhice, o humor, a infância, a morte, fazendo a arte e retrato, né, florescer ao nível do realismo de força expressiva nunca visto. Então, no caso da escultura, eles vão se apropriar de elementos da cultura grega. Né? Então, foram sempre ávidos, apreciados e colecionadores, né, de tudo que fosse grego. Né? Então, a escultura grega sempre estiveram entre as presas de guerra mais cobiçadas pelos romanos. Muitos escultores gregos foram trabalhar em Roma e nas principais províncias, fundando essas escolas. Então, no caso, eles vão, né, tentar reproduzir essa forma, né, de trabalhar a escultura que foi, né, foi iniciada pelos gregos. Então, este amor foi fundamental para a preservação para a posterioridade, né, que preservou essas estátuas, mas o tipo e estilo de representação figurativa, cujo original grego se perderam, né, e a produção de Policleto e Praxiteles, né, por exemplo, só conhecida através das cópias helenísticas e romanas. Então, no caso, né, muitas dessas obras se perderam por conta de conflitos, de guerras e de perseguições religiosas, levando em consideração que o cristianismo, por conta de sua ética moral, né, vai começar a trabalhar a arte greco-romana de uma forma diferente, e também a destruição dessas obras como uma forma de manter essa moral ativa. Então, embora os padrões clássicos idealistas tinham sido uma referência constante no período republicano, e diante da escultura romana, como todo mostrou, forte inclinação para o historicismo, o realismo e o ecletismo, né? Então, em sua fase final, foi empregada muitos elementos, né, que influenciou a arte oriental. Então, quando se verificou o afastamento definitivo desse canone, né, desse canone clássico. Então, no caso, a arte romana, no primeiro momento, ele vai tentar, a questão da escultura, manter aquela característica, né, do realismo,
retratando a história, o realismo e o ecletismo. Então, não tendo um padrão definido, mas simplesmente retratando tudo aquilo que poderia ser colocado como parte da sua realidade. Então, ao contrário da pintura perdida e esquecida na Idade Média, a escultura romana nunca desapareceu. Ela sempre foi vista, né, como exemplares, né, principalmente em ruas, em cidades, em monumentos, e com isso, né, foi mantido ali. Só que, no Renascimento, durante a reurbanização de Roma, e revieram à luz, nas escavações, algumas obras, incluindo cópias de obras gregas célebres, junto com muitas obras menores, desencadeando um entusiasmo e uma renovação no estilo da época. Então, a partir do século XVIII, né, o fenômeno se repetiu, constituindo, né, contribuindo para a formação do neoclassicismo. Com os avanços recentes na arqueologia, frequentemente são feitas novas descobertas em toda a extensão do Império Romano. Apesar do grande acervo que sobreviveu, sabe-se que as pedras foram muito maiores, as perdas foram muito maiores. Muitos foram destruídas após o cristianismo lançar, né, a sua visão de estética, de ética. E essa memória, principalmente a questão de você perseguir a memória pagã e condenar o nu como uma forma indecente. E outra parte do tempo, né, as guerras, como o vandalismo, também vai fazer com que essas obras sejam destruídas. Né? Então, nós temos todas essas formas também que vai levar, né, a essas obras se perderem com o passar do tempo. Né? Então, aqui nós temos uma obra preservada em Roma atual, né, que é uma estátua do deus Baco, que é o deus do vinho, que vai representar exatamente, no caso aí, o deus Dionísio da Grécia clássica. Bem, então, a música. De toda a arte romana, a música talvez seja mais envolta em mistério, né, ao menos, né, e menos estudada. Alguns importantes, né, alguns importantes, né, compêndios, né, recentes sobre a obra das antigas sequer menciona fazer alguma passagem sobre a música. Nenhuma partitura sobreviveu. Não se conhece um sistema de notas, né, musicais romanas. Então, somente pela literatura se veio saber algo sobre o assunto. Então, sobreviveram vários tratados, né, e teorias sobre as obras críticas musicais, e alusão à música, ao seu poder, que abundam a área, né, da poesia e dos cronistas. Então, aparentemente, a música, na fase republicana, era associada à sociedade viciosa e à vida, né, desregrada, sendo objeto frequente da censura dos oradores moralistas. Mas a arte foi cultivada, né, largamente pela classe popular e pelos âmbitos militares, religiosos, rurais e teatrais. Então, a música romana tem muito a ver com a questão mais popular da sociedade. E principalmente quando o cristianismo surge como uma religião de Estado, o cristianismo vai perseguir esses elementos como uma forma, né, de tentar manter a ética. Então, era usada também como magia e ritual de cura, começou a ganhar prestígio generalizado na fase imperial, aparecendo em uma multiplicidade de contextos de entretenimento, festivais, surgindo diversas obras e teorias sobre essa crítica. Então, a música romana tem esse problema de ser um elemento que pouco, né, foi preservado, principalmente por conta da crítica, né, da crítica moral daquele período. Então, nessa fase, os músicos e cantores virtuosos foram altamente apreciados, bem pagos, embora, em geral, os status sociais dos músicos profissionais fossem baixos. Alguns poucos instrumentos antigos e seus fragmentos chegaram aos dias de hoje, mas sobreviveu principalmente a expressivos acervos de imagem relativas a atividades musicais em pinturas, mosaicos, relevos e outros suportes, de que dão uma boa ideia da variação de instrumentos empregados no uso específico de cada atividade. Então, a partir da grande admiração que tinham pela cultura grega, das referências literárias e tratadistas, né, então considerando muitas similitudes, né, nos instrumentos. Conclui-se que a música romana soava muito como a música grega, usava seus modos de regras de composição, suas leis de acústica, então sua textura monofórmica, homofórmica e heterofórmica. Então, mas pode também ter desenvolvido uma direção original, embora nada possa afirmar com segurança nesse sentido. Então, como nós vemos na pintura, na escultura,
a música romana também tem muita particularidade com os elementos gregos. Né? Então, aqui nós temos uma obra, né, que são aqueles testemunhos de que como é que eram os instrumentos musicais em Roma. Né? No caso, parece ser uma harpa, mas nós não temos um elemento material sobre esse instrumento. Bem, a literatura. Então, a escrita ela era em latim, como forma de comunicação, como registro dos eventos, né, da legislação, é atestada pelo menos desde o século VII a.C., mas Roma, no desenvolvimento da escrita como uma forma de arte, né, ela vai demorar. Então, a questão da literatura, da forma de escrever contos, das tradições. Então, entre o século IV e III a.C., já havia, né, seguramente uma forma muito rica da tradição artística, oral, e a linguística já estava bem desenvolvida. Com o notável florescimento da oratória, os festivais já haviam introduzido o senso de encenação dramática e de indícios de que a literacia, né, já alcançava toda a elite, a classe média, amplamente, então, pelos seus menos alguns elementos também da classe baixa. Mas em toda a sua história, a maior parte dos gêneros foram cultivados apenas entre a elite. Então, a literatura ela vai trabalhar a reprodução dos elementos voltados mais às classes mais abastadas. Então, as obras mais populares eram peças de oratória e poesia para o teatro e a literatura dramática, que se desempenhava a voz diante dos grandes públicos e não necessitava ser lida pela massa de analfabetos. Então, a questão do surgimento do teatro como, na Grécia, uma forma alternativa de se transferir esse legado, né, pela literatura, levando em consideração que uma grande parte da população romana era composta de analfabetos. Bem, então, nós temos aqui, né, no caso, uma parte, né, dessa literatura, né, que está escrita em latim, que é uma língua morta hoje, então é muito difícil da gente, né, principalmente, vou fazer o meia-culpa, eu não sei mais ou menos o que está dizendo, mas aí é um tratado sobre a cultura romana. Bem, as leis. Então, o direito romano é um termo, né, da história jurídica que se refere originalmente ao conjunto de regras jurídicas observadas na cidade de Roma e mais tarde no corpo de direitos aplicados no território do Império Romano. Então, após a queda do Império Romano no Ocidente, 476 d.C., o território do Império Romano do Oriente. Então, esse conjunto de regras vai prevalecer ativado, né, assim, no Império Romano do Oriente, onde é a cidade de Constantinopla, onde hoje nós temos a Turquia. Então, mesmo após 476 d.C., o direito romano continuou influenciando a produção jurídica dos reinos ocidentais, resultante das invasões bárbaras, embora o seu estudo sistemático no Ocidente pós-Roma, né, esperaria a chamada redescoberta do corpo do direito civil pelos juristas italianos no século XII. Então, no caso, né, mesmo sendo um texto muito importante, ele só vai ser revisitado quando as cidades do norte da Itália começam a iniciar a sua expansão para o comércio. Então, nós temos, no termos gerais, da história do direito, abarca 1000 anos, então, desde a lei das 12 tábulas, a Lex Duodicium Tabularium, né, que tem a ver com o direito aos plebeus. Né? Então, o corpo de direito do Justiniano, de 530 d.C. Então, a influência do direito romano sobre o direito nacional europeu e a imensa perdura até hoje. Então, uma das grandes divisões do direito, comparado ao sistema, né, romano-germânico, adotado por diversos estados continentais europeus e baseado no direito romano. O mesmo acontece com o sistema jurídico em vigor em todos os países latino-americanos. Então, até os dias de hoje, o direito que nós praticamos na maior parte do mundo ocidental é derivado do direito romano. Então, o teatro. As artes cênicas estavam presentes na vida romana desde os seus primórdios. Então, Tito Livio diz a sua primeira manifestação dramática que foram introduzidas pelos etruscos em 364 a.C., na forma de dança, acompanhando de música, mas sabe-se das encenações de vários tipos, né, que antecederam o bem antes, em festas e rituais religiosos e celebrações militares, na dedicação de templos, durante as pompas fúnebres da elite e dos banquetes públicos. Então, no caso, teatro,
ele tem ascendência antes mesmo de Rômulo e Rêmulo. Então, essa questão de você ter a participação do povo em encenações. Então, os atores, em geral, usavam máscaras para compor os personagens. Mulher, aparentemente, não participavam do teatro. Cedo se tornam-se, né, populares as farsas a telas, aparentemente de origem, né, autotone, né, que o personagem fixo e fiaces, né, de característica similar. Então, Lívio Andrônico, já citado na sessão anterior, foi o primeiro a escrever para o teatro de maneira grega, traduzindo tragédias e comédias em versos inventados entre outros temas romanos. E Névio foi o primeiro a levar a dramaturgia ao alto patamar da qualidade estética, preferindo a temática trágica. Então, a comédia tendia a ser mais leve, rústicas, populares e seu protótipo grego em uma linguagem direta, em meio a risos, né, escrachados, né, podiam lançar ajuda a críticas sociais, explorando o lado sombrio ou ridículo do ser humano e da sociedade naquele período. Enquanto as tragédias, em geral, imitavam, né, os gregos com rigor, usando uma linguagem altamente retórica e moralizante. Então, no século III a.C., se formaram, né, guildas de autores e escritores, né, indicando a popularidade do teatro e a força dessa categoria. Então, o teatro como uma parte relevante dessa sociedade. Bem, arquitetura. Depois do início sobre a influência etrusca, então parte do período republicano, os romanos adotaram uma proporção crescente da referência da arquitetura grega, com destaque para o modelo do templo grego, né? Então tipificando sua fachada com colunas apoiadas sobre, né, crepidoma, né, e sustentado um fortão, né, triangular. Então eles vão copiar, eles vão fazer reproduções dos templos gregos. Então, os romanos, porém, introduziram uma variação, né, nas plantas e volumes, adequando o uso de seus duas inovações fundamentais. O concreto, né, que deu grande resistência à estrutura, possibilitando a construção de dimensões nunca vistas, o arco redondo e sua derivação, a abóboda e a cúpula. Então, essas formas, né, solucionaram o antigo problema como, né, cobrir grandes espaços internos, sem uso de múltiplas colunas, então, para sustentar os tetos. Acrescentou também grande valor estético na construção. Então, essas inovações que ainda estão em pleno uso. Então, junto com muitos outros avanços da engenharia, da tecnologia, possibilitaram que os romanos deixassem as estruturas como pontes, arquedutos, mais fortes. Também construíram basílicas, entre outras questões. Então, várias tipologias são contribuições originais e temas, né, do Domus e do Arco do Triunfo. Então, sabe-se que os romanos se aprofundaram também no aspecto da teoria artística, da crítica e da estética. Um dos seus tratados, no caso da arquitetura, né, do Vitrúvio, né, redescoberto no Renascimento, se tornou uma das mais influentes obras sobre o gênero de todos os tempos. Então, no caso, Roma vai usar muito as questões, né, do arco, que é o uso da gravidade para a construção, né, de elementos cada vez maiores. Então, mas a arquitetura romana não inovou apenas nas edificações públicas palicianas, também nas habitações populares, usando tijolos. Então, esse bloco, né, de habitação popular, em geral, construído pela elite, era alugado, né? Então, nem sempre foram usados as mesmas técnicas, né? Então, os pobres recebiam poucas manutenções, verificando-se muitos desabamentos. Também sofreram frequentes incêndios, levando em consideração um incêndio, né, em 64 depois de Cristo, atribuído a Nero, né, por conta do uso massivo de madeira. Então, a arquitetura romana vem sendo extensivamente estudada e parafraseada. Então, desde o Renascimento, o estudo, né, intensificaram em tempos recentes, sendo um campo aparentemente inesgotável para contínuas descobertas e ainda é uma referência na arquitetura contemporânea. Então, nós usamos até os dias de hoje, né, esses elementos.
Então, aqui nós temos uma reprodução de como isso seria feito mais ou menos, né? Então, a questão de que o tijolo, no caso dos arcos e das abóbadas, a gravidade queria fazer com que essa estrutura ficasse em pé. Bem, então, aqui nós temos um outro exemplo, que é o Coliseu, que também usa essa mesma tecnologia, dos arcos, fazendo com que todo o peso fique, né, atrelado aqui no centro, então fazendo com que o edifício não tombasse. E o arqueduto, né, a questão do concreto, e principalmente da parte hidráulica, levando água de um lugar onde a água é abundante para onde que não tem. Tanto é que até os dias de hoje, alguns arquedutos são usados na Europa para o fornecimento de água para a população. Bem, então, as estradas romanas, em latim, né, que quer dizer via ou singular, então via, eram estruturas físicas vital para a manutenção e desenvolvimento do Estado romano, e foram construídas a partir de cerca de 300 anos antes de Cristo, através da expansão, a consolidação da República Romana e do Império. Então, elas forneceram meios eficientes para o movimento terrestre dos exércitos e dos funcionários do governo e de civis, além da comunicação oficial, né, e bens de comércio. Então, no caso, as estradas, né, vão ser uma base que vai ligar Roma. Tanto é que surge o ditado: todas as estradas ligam a Roma. Né, então, essas estradas eram de vários tipos, né, então, de pedras, né, podendo ser até feito apenas com areia. Né, então, conectando as cidades grandes às cidades pequenas e bases militares. Então, essas estradas, principalmente, eram muitas vezes calçadas, né, e curvadas, para que eram colocadas ao longo, né, do trajetório pesquisados, né, e a precisão de algumas ultrapassavam montes, atravessavam rios, desfiladeiros e pontes, né, eram feitos pontes para a travessia dessas pessoas. Então, no auge do desenvolvimento de Roma, não menos que 29 grandes estradas militares irradiavam a partir da capital, e 113 províncias no final do Império estavam interligadas por 370 grandes estradas. Então, o conjunto composto, né, de mais de 400 mil quilômetros de estradas, né, dos quais mais de 80 mil, né, ainda são calçadas. Então, só na Gália, né, não menos de 20 mil quilômetros de estrada foram ampliadas, né, então 4 mil quilômetros foram melhorados na Grã-Bretanha, e os trajetos, às vezes, a estrutura de muitas estradas, né, romanas sobreviveram por milênios. Algumas foram cobertas, né, por rodovias modernas. Então, muitas rodovias que hoje servem na Europa são, né, os trajetos que foram construídos pelos romanos. Então, aqui, né, nós temos uma estrada, né, preservada desde o período dos romanos, com calçamento, né, de pedras. Bem, então, para a gente concluir aqui. Então, a cultura romana não se pode, né, ser entendida como uma mistura entre os povos, né? Ela pode ser, né? Ela pode ser entendida como uma mistura de vários povos, itálicos e gregos. Assim, muitos dos elementos eram realizados, né, pelos povos helenos, são encontrados, né, nas manifestações artísticas, na religião e na arquitetura. Por outro ponto, determinantes, né, dessa está ligada na sua influência aos povos não romanos, e também a incorporação de elementos culturais orientais em seu cotidiano, um exemplo do cristianismo. Então, mesmo após sua queda do Império Romano, a cultura romana ainda encontra-se expressa, né, em nossa sociedade atual, a língua, a arquitetura e no direito contemporâneo inspirado em suas faces das leis. Então, aqui fica um dos elementos mais interessantes, né, que é o Arco do Triunfo, que fica em Paris, né, onde todo o território que era dominado pelos romanos, eles construíam esse monumento para a passagem do exército, como uma forma de mostrar que aqui nós vencemos. Então, no caso, era isso, né? Então, eu sei, é muita coisa, ficou muita coisa para a gente ser dita, mas, assim, é importante nós estudarmos todos os elementos, né? Não apenas uma base, né? Lógico, né? Uma base mais superficial. Para nós sabermos muito sobre a cultura grega, dependeria de muito mais estudos. Mas eu acredito que isso deu um start para a gente buscar novas pesquisas para chegarmos a esse contexto. Bem, então, agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Os valentes. Agradeço a todos, né? Espero que tenha sido bem claro. Quem gostou, deixa o like aí para a gente aí, né? As inscrições também ficam aí do lado. Muito obrigado e até a próxima.